Bem-vindos, queridos amigos. Esse é o primeiro episódio do Vidas que Inspiram. Aqui você vai ouvir histórias reais, maravilhosas, histórias de fé, de transformação, de superação, de famílias que tiveram crianças atípicas, ou seja, um filho diferente daquilo que normalmente a gente espera, né? Mas que são bênçãos maravilhosas em nossas vidas. Nós vamos conhecer várias famílias e hoje vamos conhecer uma família que teve um bebê, né? Que hoje ele já está maiorzinho. Você vai conhecer toda a história dessa criança aqui, com mielomeningocele. É um nome difícil, né? Mas você vai ter tempo para descobrir o que é isso e como que essa criança vem se desenvolvendo. Eu quero apresentar para vocês aqui a Maiara. Bem-vinda, Maiara. Obrigada. A Maiara vai se apresentar, vai apresentar a sua família e nós vamos começar a bater esse papo aqui. Vai ser uma história muito legal. Fique conosco, eu sei que você realmente vai gostar muito e vai ser abençoado. Amém. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Espero poder contribuir, né, um pouquinho da história e levar um pouco da presença de Deus, do agir de Deus na minha vida até aqui. Sei que Ele tem muito mais a fazer, mas já é uma grande vitória estar até aqui. Amém. Querida, apresente a sua família. Apresente a Elisa, o Benjamin e o Miguel. E sim, a gente está falando dos filhos, né? Mas a Maiara é casada com o Juninho. Ela vai apresentar para vocês essa família tão querida. Então, eu já sempre conheci o Júnior aqui da igreja, né? Mas quando a gente começou a conversar, aquela época de flerte, namoro, foram 9 meses de namoro, e aí nós nos casamos. E eu sempre planejei casar, tinha aquela vida muito, tudo planejadinho, né? E com dois anos, engravidar. E aí, com 2 anos, eu parei os remédios, achei, vou engravidar. E aí, né, essa foi a minha primeira provação, já da vida de casada, né? E aí, foram 6 anos tentando engravidar, buscando de todas as formas, até que, naturalmente, eu vi que estava complicado. E aí, começou os questionamentos. Será que não é da vontade de Deus? E aí, vamos fazer algum tratamento? E aí, algumas pessoas já começaram a me confrontar. Você não está tendo fé. Você não está esperando. Deus que pode fazer. E aí eu comecei com aquilo, mas peraí, se eu tenho um câncer, eu procuro um médico, eu faço uma quimioterapia. Se eu tenho uma pressão alta, eu tomo remédio todo dia. Por que eu tenho infertilidade e eu não posso procurar um tratamento, né? Então, aí eu procurei até os pastores, procurei o pastor Infante, e ele falou, não, minha filha, Deus deu os médicos para isso, a gente vai lá, lógico que sabendo que eu posso botar um bebê inteiro na minha barriga, se não for da vontade de Deus, ele não seria gerado, né? E aí nós procuramos a medicina. Fizemos primeiro uma inseminação artificial aqui na cidade. E aí eu achei que saía dali grávida e pronto. Quando deu negativo, eu me frustrei muito. Eu passei 1 ano sem procurar médicos. E aí nada de acontecer. E aí foi mais um tempinho. Aí nisso eu resolvi fazer a fertilização in vitro. Que é quando fecunda o óvulo e o espermatozoide em laboratório. E depois já coloca na gente, na implantação. E aí eu precisei de 3 tentativas para poder engravidar. E aí, na primeira, não deu certo com um óvulo, só consegui 1, tive que fazer tudo de novo, não consegui. Na terceira tentativa, eu tive 2 óvulos. Mas aí eu resolvi fazer o teste genético. E aí, no teste genético, tem a opção de saber o sexo, mas eu nunca quis saber, porque eu queria o tão sonhado chá de revelação, né? Uhum. De uma tentante de 6 anos, eu queria com tudo direitinho. E aí deu que um dos embriões, ele era aneuploide, ele não era viável para implantação. Não é que tinha alguma alteração genética, mas ele era inviável para implantação. E aí nisso a gente só implantou um. Já tinha o sexo anotado, mas eu não queria saber. Foi implantado. Esperei a gravidez seguir, pela primeira vez deu positivo, que até então eu nunca tinha nenhum positivo. E aí quando eu descobri, eu estava grávida de um menino. Então a gente já tinha o nome de muito antes, e o nome seria Benjamin. No chá de revelação, eu resolvi abrir aquele resultado do teste genético. E ali eu vi que o embrião desprezado era uma menina. Eu falei, meus cachinhos. E aí, Benjamin foi gerado, nasceu, foi uma gravidez muito difícil. E ali eu chamo que a gravidez de Benjamin foi o milagre da vida. Deus deu o milagre. Eu não conseguia gerar, Deus deu e ele sustentou.
Eu tive um sangramento, o que é bem comum também com fertilização in vitro. E aí eu passei 3 meses de repouso total. Tive que sair de trabalho e tudo, pedir licença. E Deus foi segurando aquela vida ali. Eu sangrei tanto que eu achei que já não tinha mais nada ali. Eu pensei que estava abortando mesmo. E quando eu fui na ultrassom, tinha muito sangramento, mas o médico falou assim, ó, o bebê tá ali intacto. Tava mexendo as perninhas. E o sangramento embaixo. E Deus estava ali. Então Deus segurou aquela vida. E eu chamo que essa gravidez foi o milagre da vida. E aí, com 1 ano e 8 meses, eu já estava começando a pensar, eu queria um outro filho, será que a gente vai ter que fazer fertilização e tal? E aí, Deus me surpreendeu que, quando o Benjamin estava com 1 ano e 8 meses, eu engravidei naturalmente de Elisa. E aí veio a menina. Falei, nossa, aí me veio aquela questão de que foi desprezado aquele embrião, que era uma menina, e Deus me mandou aquela menina ali. E o nome já seria Elisa se fosse uma menina. Então, eu consegui Benjamin, consegui a Elisa. Pronto. E aí, estou com os 2 filhos. E a Elisa, quando estava com... Aí, a gravidez de Elisa, ainda teve isso. A gravidez de Elisa foi a gravidez da cura. Na gravidez de Elisa, Benjamin estava com 1 ano e 8 meses. Eu carreguei Benjamin no colo a gravidez inteira. A minha sogra morreu, foi o período de pandemia. E aí, eu passei por muita luta, sofrimento. E a gravidez inteira, eu não tive nada. Eu levava Benjamin para o terraço da igreja, no último andar, subia escada, descia escada, dirigindo, e eu não tive nada. E Elisa nasceu perfeitamente bem. Foi o milagre da cura. E aí, Elisa com 1 ano e 8 meses, olha, eu grávida de novo. E aí, fiz o chá de revelação novamente. E aí, tinha um nome de... Eu planejava que a gente seria ou Felipe ou Butalita. Mas meu filho mais velho, Benjamin, falava, vai ser Miguel, mamãe. É um menino, eu sei. Vai ser Miguel. E eu vou jogar bola com ele. Eu falava, filho, mas e se for menina? E naquela preocupação da rejeição, né? E se for menina? Ele falava, não, mamãe, vai ser Miguel. E falava para todo mundo. Só que meu marido tinha colocado o nome de Felipe. Aí no dia do chá de revelação, eu falei com ele, ô filho, e se for menino, tem condição de chamar, bora trocar o nome e colocar Miguel? Ele, não, o primeiro que eu vou escolher sozinho, então bora botar Felipe e Miguel. Eu falei, pode ser Miguel Felipe? Ele, não, porque se botar Miguel Felipe, ninguém vai chamar de Felipe. Vai chamar, então bora Felipe e Miguel. Eu falei, tá bom. Aí esperei o chá, quando saiu a revelação que era um menino, aí eu falei, gente, então nós temos uma surpresa. O nome não vai ser só Felipe, o nome vai ser agora Felipe e Miguel, em homenagem também a Benjamin. E quando o Benjamin veio pra foto, o Benjamin fez assim, eu já sabia, todo feliz que ia ter o irmãozinho para jogar bola com ele. Né? Interessante você falando aí, porque eu vi uma postagem no seu Instagram que falava assim, fez da Estéril uma alegre mãe de filhos. Então foi um sofrimento para ver os filhos, né, o primeiro filho, mas Deus fez essa bênção, né, de dar a você esses filhos tão preciosos e que você ama tanto, e quem te acompanha nas redes sabe que você sempre está postando, falando dos seus filhos ali. E para você que está nos assistindo, talvez você seja uma mãe, né, que não consegue ter filhos e pode entender como Deus é maravilhoso, é precioso. A gente ora, coloca nas mãos dele e ele realmente faz o milagre acontecer. Talvez você esteja desanimada, olha, eu não tenho filhos, eu não tenho condições de fazer um tratamento que é caro, realmente os tratamentos são caros, mas você tem o Deus, aquele que pode todas as coisas, aquele Deus soberano que age sempre a nosso favor. Então, joelhos dobrados e crendo realmente que o Senhor pode todas as coisas. E aí eu sei que essa história da Maiara, ela é impactante, é uma história maravilhosa, e você ainda vai estar ouvindo aqui com a gente muito mais. Não é isso, minha querida? Isso. Uma alegre mãe de filhos. Uma alegre mãe de 3 filhos. Aí chegou o Miguel. Aí chegou o Miguel. E aí engravidei do Miguel, a gravidez tranquila, e até aí eu já curtindo o milagre da terceira vida. E aí, como sempre, eu ia para os exames, que meu marido trabalha viajando, e eu sempre fui para os exames sozinha, para as consultas. Mas como enfermeira, tá ali tudo, né, sob controle, tudo ali muito bem, tudo tranquilo. Fiz a morfológica com 12 semanas, e a médica, eu queria um outro médico, mas o médico não estava disponível no plano, e eu fiz com uma nova médica que eu não conhecia. E ela fez o exame sempre falando, tá tudo bem aqui, na cabecinha, porque se tivesse tal coisa, seria hidrocefalia, que pode ter aquilo, aqui na coluna, tá tudo fechadinho, e foi mostrando todo o bebê. E eu saí dali com aquela satisfação, pensando assim, nossa, graças a Deus sempre deu tudo tão certo. Né? E pronto, saí só feliz. Né? E aí, como minha gravidez era de risco, por conta da trombofilia, eu tive que tomar um anticoagulante às 3 gestações, por isso que a minha primeira eu sangrei bastante, que eu estava com anticoagulante. Então, ela me pediu um exame, uma ultrassom mensal.
E aí, uma semana depois, um mês depois, eu fui fazer essa nova ultrassom. E aí tava o tão sonhado médico, que já tinha me atendido anteriormente, ele que viu o diagnóstico de quando eu tava sangrando, ele que me acolheu, inclusive nos arrumados pelo SUS. E ele me acolheu de forma, assim, muito tranquila, foi me explicar tudo. E de lá pra cá, eu comecei a ser acompanhada por ele. E as ultrassons quase sempre eram com ele. E aí Deus preparou que nesse dia fosse com esse profissional de novo. Ele tinha acabado de entrar pelo plano. Eu falei, nossa, que maravilha. E aí ele fazendo a ultrassom e eu conversando, batendo papo tranquilamente com ele. Aí, de repente, ele ficou quieto e eu não me toquei ainda. Naquela de conversar, naquela de que tá tudo bem. Quando ele terminou a ultrassom, ele falou assim, ô Mayara, a gente precisa conversar. Ai, dá aquela descompassada, né? Sim. E aí? Aí ele começou a falar. É que seu filho tem uma alteraçãozinha aqui, eu tava olhando aqui a cabecinha e tem uma leve hidrocefalia. Aí eu sou enfermeira, hidrocefalia, peraí. Aí meu mundo já começou a abrir. Ah, porque é derivado aqui da coluna, que tem uma abertura, que é chamada mielomeningocele. Daí eu já não lembro muita coisa. Daí eu já lembro que foi por ser enfermeira. Às vezes é bom a gente saber, só que às vezes não, né? Então, por eu saber, eu já comecei a passar uma série de coisas que a gente aprende na faculdade. Então, eu já comecei a ouvir, misturou a voz dele com o que eu já sabia. Então, começou a ler a sombra de coisas. E aí ele começou a falar de que podia ter uma formação, mas para eu ficar tranquila, que tem operação, que pode operar ainda intraútero, que tem 2 métodos, que pode operar via cesárea, que pode operar a céu aberto, que pode operar por fetoscopia, mas que ele ia me passar os telefones da equipe, que ia me passar relatório e que eu não ia depois poder trabalhar, que depois eu tenho... e que eu ia ter que viajar para São Paulo e que eu saía assim. Eu lembro que o exame terminou e eu só fazia chorar. E aí eu fui liberada da sala, a gente tem que esperar o laudo. Eu não tive coragem de sair da sala. Tinha um corredorzinho no meio, tinha uma porta aqui, a gente saía. Tinha uma segunda porta que ia para onde tinham os outros pais. E eu não tive coragem de chegar lá. Com tanto pai alegre, com tanto pai bem ali. E eu com a notícia daquela. E aí fiquei entre 2 portinhas. Aí ele me viu, ele falou, não, Mayara, volta aqui. E aí ele redigiu o laudo comigo do lado. E eu só fazendo chorar, só fazendo chorar. Aí ele me passou o telefone das 2 equipes que eu ali conhecia, me deu um relatório que ele já ia contactar o responsável pela Unimed, que ele já ia passar o caso, e me deu todo aquele apoio. E eu saí. E aí eu não lembro onde estava meu carro, eu não lembro como eu cheguei no carro, eu não lembro como eu dirigi. Eu sei que quando eu me toquei de que eu estava na rua, eu já estava na Vitória Brito. E eu chorando, chorando, chorando. Eu lembro que eu cheguei na casa do meu pai, que foi ali que eu estava, e quando eu parei na porta da garagem, ele chegou pra mim, eu só desliguei o carro e comecei a chorar. E meu pai ficou desesperado, o que foi, o que foi, o que foi? E eu não conseguia falar. Como é que eu vou dar uma notícia dessa? Como é que eu vou falar pra ele? Como é que eu vou transformar tudo aquilo que eu ainda estava digerindo em palavras pra uma pessoa que não sabe nem o que é mielomeningocele? Então, assim, foi um dos dias mais difíceis da minha vida. E aí, ao mesmo tempo, eu desesperada, porque tem prazo pra operar. Então, eu tava com 17 semanas e eu tinha que correr contra o tempo, porque a cirurgia era caríssima. Eu tinha que entrar com liminar contra o plano para poder pagar, porque o plano não paga assim. E aí, comecei a entrar em contato. Entrei em contato com uma das equipes que opera em São Paulo. E aí, essa equipe de São Paulo, ela opera tipo uma cesárea. Corta a barriga, abre a barriga, abre o útero, tira o útero para fora, coloca o útero em cima da barriga, posiciona o bebê por ultrassom para ver onde é que tá as costinhas, e ali abre como se fosse um bolsinho. Abre a barriga no local que dá as costinhas do bebê. Opera por ali, o líquido sai todo da bolsa. Opera o bebê, depois coloca um pouco de soro de volta, porque o líquido é produzido de acordo com a gestação. Aí a gente tomando água de volta, o líquido vai voltando a produzir. E nesse método, a mãe tem que ir para a UTI, fica 2 dias na UTI, para ver se está tudo bem, para depois ser liberada. E ela está pré-cesariada, ainda com o bebê na barriga. Então é de repouso quase total, para esperar uma nova cesárea, porque aí já não pode ter parto normal, porque já está cesariada. E aí fica de repouso esperando. Isso acontece com mais ou menos 4 a 5 meses de gestação, essa cirurgia. E você tem que ficar até os 9 de repouso para uma nova cesárea, para abrir naquele mesmo local e tirar a criança. E ele me passou que tinha uma outra técnica, que tinha a técnica que era por fetoscopia. Faz 3 furinhos na barriga, coloca a câmera e opera o bebê. Aparentemente, essa parece ser muito bem melhor, né? Sim. Só que essa cirurgia, ela é feita um pouco mais tarde. A outra cirurgia é feita de 22 até 24, 25 semanas. Essa outra cirurgia faria até 27. E aí eu fiquei preocupada. Mais tempo isso, porque a mielomeningocele, ela é uma má formação congênita. Quando o bebê, nas primeiras semanas, antes da gente saber que está gestante ainda, 3, 4 semanas, a coluna do bebê, essa parte aqui, ela não é fechada totalmente. E bem perto da região sacra, geralmente, que é onde mais ocorre, perto da bundinha ali em cima, é onde não fecha, e aí fica uma bolsinha. E aí fica uma bolsa para fora.
E ali, no caso da mieloma meningocele, é exposta tanto os tecidos quanto a medula. Sim. E ali, ela deixou de irrigar para alguns órgãos. Então, onde deixou de irrigar, vai ter as lesões, que são irreversíveis. E quando acontece a cirurgia, ela é colocada para dentro de volta para tentar preservar, para que não lese mais alguma coisa. Uhum. E aí, quanto mais tempo fica, pior seria. Sim. Né? Então, eu fiquei naquela. Eu ia esperar essas 3 semanas a mais. Eu descobri cedo ainda. Tem gente que descobre na morfológica do terceiro trimestre, com 22 semanas do segundo trimestre. E aí, eu descobri cedo, mas eu não podia fazer nada. Então, aquilo ficou muito angustiante. Eu esperar quase 8 semanas, sabendo de um defeito da criança, um defeito congênito, que deveria ser corrigido, mas não poderia. Então, assim, foram semanas muito angustiantes. E aí, aquela questão de entrar em contato com o plano, advogado, e você procurar advogados. Uma das advogadas que me passaram cobrou 30 e poucos mil. Mas, e aí eu falei, meu Deus do céu, você tá assim... E aí, eu conheci uma outra que cobrou mais barato, e vai aquela papelada pra lá, pra cá, relatórios médicos, isso, aquilo. E aí, o plano, eu consegui eliminar. O plano seria obrigado a cobrir essa cirurgia, mas o plano não queria cobrir essa cirurgia por fetoscopia, que era muito mais cara. E essa seria feita no Albert Einstein. Sim. E aí o plano começou a me arranjar uma segunda, essa outra por cesárea, só que ainda não era com um médico tão conhecido, que é o Fábio Peralta. Ele queria me encaminhar para uma outra em Belo Horizonte. E aí o hospital me ligou, dizendo que ia marcar, que ia ver, e nisso foi dando prazo. E aí o hospital me ligou, a cirurgia vai ser na terça-feira, com 25 semanas. Deu domingo, ninguém tinha me ligado. E a gente naquele desespero, e agora, entrei com a advogada, eu vou aceitar, e agora, mas é outro método, mas você não conhece o médico, e agora, mas eu preciso aceitar, eu tô com medo do meu filho, e agora? Mas cadê o plano de saúde para me liberar tudo? Como é que eu ia fazer? Aí na segunda-feira, 5 horas da tarde, o plano me liga, você tem que mandar mensagem agora de recebido. Eu falei, mas a cirurgia é amanhã, já não dá mais tempo, e agora? Aí a advogada falou assim, não, você pode se recusar. Tá muito em cima, não é assim, não é uma cirurgia que você vai de uma hora para outra, a cirurgia já seria amanhã de manhã. Aí a gente se negou, falou, não, a gente não quer assim. Ela provou pro juiz que eles estavam tentando um método, porque a gente entrou na liminar para fetoscopia, provando que era melhor, de que aquilo não traria riscos para mim, nem para o meu útero, porque por essa outra cirurgia eu não poderia mais ter parto normal. E é um risco muito grande de laceração uterina. E essa outra cirurgia por fetoscopia, ela seria mais segura. E o juiz me deu a liminar para a fetoscopia. Então, o plano estava querendo me dar essa cirurgia mais fácil. Então, a gente se recusou. E aí, nos 45 do segundo tempo, do tempo do juiz, para começar a pagar o valor, né, por multa, o plano aceitou fazer por fetoscopia, depositou o dinheiro na conta e euzinha, Maiara, fui operada no Albert Einstein, né, por uma equipe que ela é a inovadora desse método, a técnica SAFER, e ela já ensinou até outros países, em Israel, em vários outros lugares, e Deus abriu essa porta, que bênção, que eu fui operada no Albert Einstein. Que bênção. Agora eu queria te perguntar uma coisa assim, que eu sei que nesses momentos é muito importante que a gente tenha uma rede de apoio, né? Aquelas pessoas que estão ao nosso lado, vivenciando tudo. E eu sei que você teve essas pessoas que foram contigo, que te acompanharam. Você tem a sua mãe, mas não foi só a sua mãe, né? Teve outras pessoas que também estiveram ao lado, carregando contigo vivendo todo esse processo, na verdade, né? Eu ia falar uma palavra, carregando um peso, que não deixa de ser em um momento, porque tem muitas questões que independem da gente, né? Um plano de saúde, é uma briga. Enquanto a gente está aqui pensando no bebê e no melhor para ele, já pensando numa reabilitação, já pensando lá na frente, eles estão embaçando com questões financeiras aqui. Mas essa rede de apoio faz com que a gente se sinta amada e divide com a gente esse fardo. Então, fala um pouquinho dessa sua rede de apoio aí. Então, minha rede de apoio maior se concentra, né? Tem o meu marido, mas ele trabalha durante o dia, ele chega mais à noite. E durante o dia, então, se eu precisar de alguma coisa, a demanda é meu pai e minha mãe. Eu teria minha sogra, mas Deus a levou alguns tempos antes, na pandemia. E Deus, já sabendo de todas as coisas, Deus colocou uma outra pessoa na minha vida, que eu chamo que é a terceira avó dos meninos, que é a irmã Lourdes, que é uma missionária que a gente conheceu muito tempo atrás, num dos congressos daqui da igreja. Ela veio e foi nossa amiga e ela ficou aqui. E a nossa família é o apoio dela e ela é nosso apoio. E foi ela que me ajudou nessa parte, né? Na cirurgia, em São Paulo, quem foi ainda foi meu marido. Ele foi comigo para lá, eu fiz a cirurgia, passei 2 dias lá, não precisei ir para UTI.
A cirurgia dela é colocar, tipo, um band-aidzinho, ela vai pela câmera, ela vai corrigindo aquilo ali, tentando colocar a medula pra dentro sem lesionar mais do que já foi lesionado. Sim. Depois ela coloca como se fosse um band-aidzinho, que seria a técnica SAFE, que é uma biocelulose que coloca ali dentro, depois costura a pelezinha do bebê. E aí o ideal é ficar ali, gestante ainda, o máximo de tempo possível para aquilo cicatrizar. Mas aprove a Deus que minha bolsa rompesse uma semana depois. Então, quando eu cheguei em Conquista, minha bolsa rompeu. E eu tive que ser transferida de UTI aérea, porque aqui em Conquista não tem UTI neonatal. E nesse momento, meu bebê era um prematuro mais do que extremo, porque ele não tinha ainda nem 28 semanas, que seria os 7 meses conhecido. Eu estava ainda com 6 meses e um pouquinho, eu estava com 27 semanas. E aí eu tinha que ser transferida de urgência. E aí a rede de apoio, o apoio da Unimed é Belo Horizonte. Então eles queriam me encaminhar para lá. E aí naquele tempo, e agora quem vai? E tinha os meninos, como é que faz? A irmã Lúcia, então, se precisar, eu vou. Mas 70 anos, será que vai? E se não aceitar? Eu falei assim, não tem outro jeito, eu não tenho ninguém, o hospital vai ter que aceitar. E a gente vai ter que ir assim. E aí a Unimed ficou daqui sem saber, e, vai ter que entrar. E aí eu fui de UTI aérea, eu e ela, a gente despediu, minha mãe levou, meu pai levaram meus filhos pra lá, chorando, eu não sabia quando eu voltaria. Meu marido dormiu comigo essa última noite antes da transferência, e de manhã cedo a gente foi de UTI aérea pra lá. E aí eu fui, chegou lá, detectou que realmente a bolsa estava rompida, não tinha perdido o leito totalmente, mas eu precisei ficar no hospital. Não era um repouso absoluto, mas eu não podia sair do hospital. E isso foi dia 8 de dezembro. E aí eu não sabia até quando. E a cirurgia, a cirurgiã, ela já existe um protocolo para quando a bolsa romper, o que fazer se chegar até lá. Então o máximo que deveria ser de internamento seria até 34 semanas. E 34 semanas eu faria no começo de fevereiro. Então teria ali 2 meses. Falei, meu Deus, tá que eu vou ficar 2 meses. Mas eu sentia em mim que eu não ia chegar até lá. Não sei porque eu falava, vai nascer prematuro. Então aquilo ali foram 2 meses de muita angústia. Todo dia pensando, pode nascer hoje, pode nascer amanhã, pode ir agora e aquela. E a gente no quarto do hospital. Um quadradinho, eu e a irmã Lourdes. 2 meses ali. Quase 2 meses. E ali, entre exames de sangue, ultrassom, eu e ela ali. Aí deu Natal. Graças a Deus, meu pai, minha mãe, meu marido e meus 2 filhos puderam ir pra lá. E aí foram me ver. Foram 8 dias maravilhosos, né? Mas como a gente é ser humano e a fé sempre vacila, né? A gente agradeceu esses 8 dias. Mas aí eu comecei a lamentar. Falei, agora eles vão embora. E agora eu não sei quando eu vou vê-los. E eu não sei como vai ser. E Benjamin sempre falando, meu irmão, mamãe. E meu irmão, e Miguel, como é que tá? E eu sempre naquela, meu Deus, Benjamin quer tanto jogar bola com ele. Se ele soubesse tanta coisa que vai ter pela frente. Eu tinha explicado pra ele, né? A questão dos pezinhos, de que ia ter uma série de coisas, mas na cabeça da criança. E aí, aprove a Deus que a gente conseguiu segurar. A cirurgia estava marcada para 34 semanas. Ia ser na segunda-feira pela manhã. E na sexta de madrugada, já para sábado, eu comecei a ter febre. O líquido zerou. E aí eu tive infecção da bolsa por conta da falta de líquido da ausência. E aí eu tive que ir pra cesárea de urgência. E aí essa infecção desencadeou o trabalho de parto. E aí começou as contrações e aquela... E eu já tenho um trauma anterior, dos partos anteriores, na parte da anestesia. E eu fui chorando muito pro centro cirúrgico, com medo de tudo. E a irmã Lourdes olhava pra mim, chorando. Ela queria chorar. Ela falava, não, eu sou o porto dela, eu tenho que estar ali. E ela se tremia toda. E ali agora, orando, meu Deus, eu preciso entrar tranquila, Ela não conseguia nem andar, nem falar. E aí a gente entrou pra cirurgia, fez a cesárea. Quando Miguel nasceu, ela foi a primeira vez, eu nem tinha visto ainda. E ela falou, meu Deus. Aí quando ela olhou assim, eu falei, olha pra cara dela. E eu não consegui ver. E aí Miguel chorou um pouco, eu falei, e aí, Miguel tá bem? Aí nasceu, chorou, mas depois ele foi entubado. E aí eu naquela, né? Sempre a gente querendo ter o controle das coisas, né? Eu falando assim, não, se Miguel nascer com 34, o hospital só libera a partir de 35 semanas, então o mínimo que eu vou ficar é 1 semana internada. E aí quando Miguel nasceu antes, que entubou, eu falei, e agora? Entubou. Será que eu vou passar 1 mês na UTI, 2 meses de UTI, mãe de UTI, meus filhos e meu bebê, e aquele desespero. E a amamentação, e agora? E aí pronto, começou uma série de coisas. Eu não pude ver Miguel, colocou ele aqui rapidinho, entubado, eu só vi o rostinho, e levaram ele pra UTI. E aí eu não podia ir ver, porque ainda estava na cirurgia, minha cirurgia demorou bastante, eu tive uma complicação ainda no parto. Quando era pra ter alta, ainda fiquei mais 4 dias internada no hospital. E aí, quando eu fui ver Miguel na manhã seguinte, quando eu fui ver na incubadora, alegre, vou ver meu filho. Quando eu cheguei lá, muito alegre em vê-lo, mas aí eu tive uma nova surpresa. Porque na ultrassom, o médico tinha falado que ele tinha os pezinhos tortos já. E tinha a hidrocefalia também, era o que a gente sabia. E tava na dúvida se ele mexia o joelhinho ou não. Na ultrassom a gente não conseguiu ver. Tava a perna aqui, a gente não via se ele tinha esse movimento desse aqui. Da perna sim, mas do joelho a gente não sabia.
E quando eu olhei pra incubadora, que eu vi o meu filho, ele tava com as pernas todas pra cima. Ele nasceu com as perninhas aqui. E segurando aqui na perninha dele, como se fosse aqui. A mãozinha segurando o pezinho dele, a outra mãozinha segurando aqui. E a bundinha dele aqui. Eu falei, meu Deus, meu filho não vai andar. Meu filho, cadê as pernas do meu filho? E ele andava com as perninhas assim pra trás. Inclusive, na hora que eu fui, tava aqui assim. Essa de cá, entrou aqui. E eu olhei e falei, meu Deus, e agora? E naquela de você agradecer e de você questionar e falar, o que é aquilo? O que é isso? Esse é meu filho, meu Deus. Então, assim, foi um momento de muito choro, uma mistura de sentimentos. Impactante, Gratidão, né? impactante. Uma gratidão por ter superado a cirurgia, porque inclusive a cirurgia da mielomeningocele tinha um risco muito grande de eu perdê-lo ali. E ela falou que uma das complicações da gravidez lá da mielomeningocele seria eu ter uma parada e eu precisar tirar o bebê naquele momento. E era um prematuro extremo. Então, quando terminou a cirurgia da mielo, eu agradeci que ele ainda estava no meu ventre. Né? E aí, naquele momento, ele foi tirado. E agora, outro impacto. Eu olhar ali e falar, e agora? Como vai ser daqui pra frente? E aí, graças a Deus, ele foi evoluindo muito bem o ganho de peso. E aí, a gente começou a fazer as projeções, né? Humana, vai nós de novo. E aí, tinha uma vizinha do lado da incubadora que nasceu com o mesmo peso de Miguel. E ela já tinha 30 e poucos dias ali, naquele ganho de peso. Que o esperado, no máximo, é 20 gramas por dia. Eu falei, nesse ritmo aqui, então eu vou ficar um tempo, e agora? E aí, meu marido foi, depois que ele nasceu, ele foi de novo, passou um final de semana comigo, na segunda semana de vida, uns 7 dias. E ele foi embora no domingo, e eu fui pra UTI. Já fazendo contato com o Uber. E aí, você tem condição na semana de você me buscar e me levar, porque fica mais fácil, eu vou passar o dia inteiro, ele vai ser transferido para um lugar que eu posso ficar. Ele já estava saindo da incubadora, ele ia para um berço aquecido para só esperar ganho de peso. Ele já estava bem, ele passou só 12 horas entubado, depois ele foi para o CPAP, e aí ele ficou só mais 12 horas no CPAP, e depois já ficou na incubadora só para o ganho de peso. Então, tava tudo bem. Eu falei, agora só vamos esperar o ganho de peso. E comecei a fazer contato com o Uber e tal. Fiz o plano. Ele já tava num lugarzinho que eu poderia ter uma poltrona só pra mim. Eu podia estar dormindo ali se quisesse. Eu falei, não, eu tô recém-operada. Hoje eu não vou dormir aqui, não. Eu vou pra casa. Lá pra terça, quarta-feira, eu volto pra começar a dormir. E aí, naquele domingo, eu fui embora pra casa, já fazendo contato com o Uber. Aí, na segunda-feira, foi eu e a irmã Luz não me deixava. Ela foi pra mim. E ela falou, não, você tá recém-operada, você não vai sozinha, não. Eu falei, mas irmã, a senhora o dia inteiro no hospital, eu vou com você. E aí, ela vai de novo, aí nós duas para o hospital. E aí, quando eu chego lá de manhã, cedo, chegava às 7 horas da manhã, aí a primeira coisa que eu perguntava, e o peso, porque era a hora do peso, tinha acabado de pesar. Aí, quando cheguei lá, eu falei, e Miguel? Aí a técnica falou assim, ele tá com 2 quilos sem... Aí eu, não, tô falando de Felipe Miguel, desse leito aqui, porque tinha um Miguel do outro lado. Aí ela, não, 2 quilos sem eu. Como? 2 quilos 100... Não, olha no prontuário. Aí ela foi lá, é isso mesmo. Aí eu, 2 quilos 130? Com 2 quilos pode ir embora. Eu quero ir embora. Eu quero minha alta, pelo amor de Deus. Ela, não. Eu falei, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Chama um médico, eu quero ir embora. Aí, quando chegou lá, o médico falou assim, não, vai ter que fazer um teste do bebê conforto, é 3 dias aqui, 30 minutos. Aí eu, peraí. Só aumentando o tempo, né? Chegou a hora de dar carteirada. Eu falei, ô, doutor, eu sou enfermeira. Eu sei o que é a apneia, eu não vou deixar. Eu sei posicionamento. Ah, mas eu vou de avião, eu não vou de carro, eu não vou usar o bebê conforto. Por favor, mas... Tá bom. Mas você vai ter que ficar porque vai ter o treinamento da sondagem. Porque seu filho vai precisar fazer sondagem, o cateterismo. Eu sou enfermeira, doutor. Eu sei fazer o cateterismo. Me libera, eu preciso ir embora. Ele, mas você sabe fazer? Você já fez? Aí eu já fiz, já doutor de criança. Já fiz sondagem. Eu já fiz a sondagem. Não precisei falar que era de criança. Ele não me perguntou. Sim. Eu já fiz a sondagem. Então... Você pode ir embora. Menina, foi um pulo. Eu falei, eu posso ir embora. Isso era no subsolo. Eu falei, peraí, então eu vou ter que sair. Eu subi correndo, peguei para o primeiro andar para pegar o telefone. Compra passagem, eu quero ir embora. E ali foi maravilhoso. Aí eu pude vir embora. E aí, finalmente, eu cheguei aqui no dia do aniversário de casamento, né, com o meu marido. E aí, eu tive alta. E quando eu cheguei em Conquista, Benjamin foi me buscar com meu pai. E aí, quando ele chegou lá, no caminho, ele olhou, aquele avião, ele é minha mãe, eu sei que é. E quando eu cheguei, que eu tô com o Miguel no colo, todo pequenininho, bem pequenininho, o Benjamin olhou e falou assim, meu coelhinho, como eu esperava por você, e deu aquele beijo. Como foi gostoso. E aí eu cheguei na casa, aí cheguei na minha casa, e aí minha família reunida. Pude ver a Lizinha, parecia que tava tão grande, depois de tanto tempo sem ver. E tirei uma foto dos 3. Miguelzinho pequenininho, ainda com as perninhas pra cima, e Benjamin e a Lisa do lado. E enfim, eu tava completa novamente. Amém. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente às vezes não entende como que uma história como essa pode concorrer para o bem, né? E olha você aqui abençoando tantas pessoas com sua história, e a história não acabou. A gente sabe que o Miguel está aí, o Miguel muitas coisas aconteceram, né? E você vai falar sobre isso agora, né? Todos os avanços do Miguel, né? Você voltou, chegou aqui com ele com as perninhas assim.
né? E agora as perninhas do Miguel já não estão Não. mais assim. Então vamos falar sobre tudo que Miguel já conquistou, as conquistas que vocês já estão colhendo, né? Desse tratamento que Miguel faz desde bebezinho. Só um gancho aí do que você falou sobre a questão, né, da fé, muitas vezes a gente não entende. Uhum. Quando eu recebi o diagnóstico, eu fiquei indagando, né? A gente, como humanos, por que eu? E aí, foi uma noite de muito choro, e eu, o que que eu vou fazer? Eu falei, eu preciso conversar com alguém, preciso conversar com alguém que entenda a medicina, mas eu preciso conversar com alguém que me dê um norte. Cadê Deus? Por que isso? E aí foi quando eu procurei o pastor Vitor, e ele foi me relembrar, né, dos milagres que eu já tinha vivido, mas que naquele momento eu não estava lembrando. E ele foi lembrar que foi o mesmo Deus que já superou tanta coisa na minha vida, desde antes de casar. E é o mesmo Deus que me concedeu o Benjamin, né, aquele milagre ali, que me concedeu a Elisa, e que agora estava uma nova vida, e que Deus ia agir. E é aquilo ali que me manteve. Foi ali que eu consegui me reerguer e conseguir tomar aquelas as partes burocráticas da cirurgia e tudo, né? Então, assim, não é fácil. A gente passa, e como a gente é cristão, a gente passa pela luta naquela. A gente tem que passar e tem que passar alegre, e a gente se culpa muito, né? É. E a gente fica naquele questionamento, não, mas eu tenho que ser forte. E assim, eu tenho aprendido O nas em tudo nossas dai lutas, graças, o em né? tudo dar graças, e saber que a gente não pode perguntar por que eu, é porque não eu. E o que é que Deus quer com isso, né? A gente vai sofrer, a gente vai com todo mundo, a gente vai ter as nossas lutas, mas Ele o consolo é transforma. saber que Deus está com a gente, de que Deus nos carrega. Amém. E em diversos desses momentos eu via como aquela poesia do Pegadas na Areia, né? De que não era eu que estava andando, era realmente Deus que estava me carregando no colo. Porque sem Ele, eu não Amém. conseguiria passar ali por cada etapa, né? E aí chegamos em Conquista, e aí a gente começou a questão dos tratamentos, né? Miguel começou com as perninhas para cima, como você falou. Aos poucos ela foi descendo, e aí ele ficou tipo em L. Ele era todo assim. Com o passar dos dias, a perninha dele ficou assim. E aí, com mais alguns dias, a perninha dele desceu, mas não totalmente. Ele não conseguia ficar totalmente assim. A perninha ficava tipo um ângulozinho assim. E aí, a gente fez os primeiros tratamentos de gesso, que é o Ponsete. E aí, uma troca de gesso. Vai forçando o pezinho pra posição, bota o gesso. Força o pezinho e vai botando. E aí, foram 7 trocas de gesso. E na penúltima, teve a cirurgia, uma cirurgia superficial, pra cortar o tendãozinho ali atrás. Foi para o centro cirúrgico, sem mim, sem anestesia geral, só local. Então, ele chorou 40 minutos. E eu ouvindo de lá de fora e chorando também. E saí com a cirurgiazinha e mais um gesso. E aí, ele só tomou um banho na UTI, porque não podia molhar a parte da cirurgia, ainda estava aberto, porque nasceu prematuro. E aí, foram 3 meses para ele tomar um banho. Então, assim, as lutas já começaram daí. E aí, quando ele tirou o gesso, que foi a primeira vez, depois de 3 meses, a gente tem que tirar o gesso, bota, e aí começa com a nova órtese, que chama de Dennis Brown. Que aí deixa as perninhas todas, bota um ângulozinho assim, para evitar que os pés, como nasceram para dentro, essa órtese, ela coloca as perninhas para fora. E aí começou 23 horas ali com o pé para fora. Desse jeito. Sem poder tirar para nada. Só para a hora do banho. E aí foi a hora que ele, enfim, tomou banho. E aí foi quando eu até fiz uma postagem na minha rede social, que inclusive eu uso a rede social desde que eu era época de tentante, eu era anônima, e aquilo me ajudou muito a entender, a passar por aquela fase. E quando eu engravidei, eu comecei a usar a mesma rede como testemunho do agir de Deus. Então tem muita gente que me segue desde ali e tem acompanhado, dando glória a Deus, dando testemunho de que Deus viu desde aquela época até hoje. Então eu prometi para mim mesma de que, assim como eu fui ajudada, que eu usaria isso, essa história, esse meio, essa ferramenta para dar testemunho. Então, Apareceu o propósito, né? né? Agora é o propósito. E aí, eu esqueci o que eu estava falando. Né? Que você estava contando, eu acho que eu atrapalhei, né? Contando do Miguel, do tratamento que ele fez, da hóstases, Sim, das hóstases. sim. E aí, eu até fiz uma postagem, foi nesse momento aí, falando para as pessoas que muitas vezes são coisas simples que a gente não dá valor. Quem tem um filho bebê que dá um banho, já agradeceu a Deus por estar dando um banho no bebê? Talvez é tão comum, né? Quem tem um filho que bota um sapatinho no pé, já agradeceu por estar botando um sapatinho no pé? E aí, naquele momento, eu pude me ver de que meu filho não podia tomar banho. O meu filho não tinha os pés livres. Coisas tranquilas, pareciam tão poucas, tão comum para as pessoas, e para mim era uma luta. Então, quando passou 3 meses que eu pude tirar aquela Dennis Brown durante o dia, que ele só usaria à noite, nossa, eu fiz uma postagem, o pé do meu filho tá livre, os pés dele estão livres, que alegria. E eu parei pra pensar assim, eu falei, acho que ninguém tá entendendo. Como assim eu tô tirando Que foto alegria. de uma criança descalça e tô alegre? E foi quando ali eu fiz uma postagem falando, agradecendo as pequenas coisas, de que às vezes a gente não dá valor. A gente tem a nossa vida ali, a gente só dá valor quando a gente perde alguma coisa. Quando a gente perde a nossa saúde, a gente dá valor.
Quando a gente tá com dor de cabeça, a gente dá valor que a nossa cabeça não tá doendo no dia a dia. Mas no dia a dia a gente não consegue dar valor. Então, ali começaram os tratamentos. Então, aí eu comecei... E aí, Miguel usou essa Dennis Brown por um tempo à noite, para poder evitar que abrisse. E aí, com um ano, eu acompanhando pelas redes sociais, vendo outras crianças de mielo, eu vi que as crianças de mielo fazem intensivos. O que é intensivo? E aí, o intensivo é a fisioterapia. Ele já fazia fisioterapia aqui, ele fazia 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, por 1 hora. Só que aí eu vi que as crianças fazem o intensivo. O intensivo são, geralmente, uma carga horária aumentada, e são todos os dias, com um foco específico, para que aquela criança tenha um resultado mais rápido. E aí foi quando eu levei Miguel para ser o primeiro intensivo em São Paulo. E aí, como uma boa mãe, achando que não, vamos lá, eu vou levar para lá, vamos marcar uma revisão com ortopedistas lá da equipe, para ver se está tudo bem, só para um check-up. E aí, quando eu levei nesse ortopedista, ele viu que as perninhas de Miguel, por estar usando a órtese e Dennis Brown, a perninha dele, quando parava, não parava mais assim, os pezinhos. Quando parava, as perninhas já parava aberta. Então, os pezinhos dele já paravam assim. E aí, viu que ele estava tendo agora rotação externa de quadril e de joelho. Ele não fica mais reto, já ficava para fora. Aí, começamos agora a ter que usar faixas na perninha dele, para que o pezinho dele fique parado, alinhado, quando ele está. E aí, a gente fez esse primeiro intensivo lá, para fortalecer nessa época. Ele ainda não... Ele sentava-se bem, mas ele não arrastava, ele não engatinhava, não sabia se sentar. E já usava uma órtese fixa, que a gente chama de AFO, que é como se fosse um gessinho mais feito de plástico para segurar o pé e a perna. O pé da criança é aqui, só que o pé dele é mais molezinho, então tem que usar uma parte aqui e aqui para se manter e proteger o pé. Porque o pé dele pode virar para os lados, ele também não tem nenhuma sensibilidade no pé, então ele pode se cortar se ele pisar em algum lugar. Ele já mordeu, inclusive, quando era pequenininho, mordeu o pezinho, como todo bebê, Sim, bota o pezinho na boca, ele mordeu, sangrou e ele não percebeu. Então, a órtese também é para proteger do quente e do frio, também para proteger da posição e também para dar força. Que ele também não tem o movimento do pé. Esse movimento de frear e virar o pé, ele não tem. Ele só mexe o joelho. O joelho movimenta, mas o pé não. Então, a órtese faz um bloco. Quando ele levanta o joelho, ele levanta o pé como um todo. E aí, a partir desse momento, ele precisava usar essa órtese. Que ele usava só durante o dia, essa órtese para ficar em pé. E a outra para dormir. Aí o ortopedista falou, não, agora você vai tirar essa outra e você vai usar ela em tempo integral agora. Para que a gente evite isso e vai precisar fazer uma cirurgia para correção do pé dele. E aí, quando eu cheguei em Conquista, o ortopedista daqui disse que o pé dele estava torto por minha culpa. Né? Fui eu que tirei a Dennis Brown. Fui eu que não estava fazendo direito. Aí as mães atípicas sofrem, né? Julgadas de todos os lados. E aí, eu levei aquela para mim, mas tá bom. E aí, a gente foi providenciar essa nova cirurgia dele. Só que aí, nesse intensivo lá em São Paulo, a gente conseguiu um marco. Ele foi colocado no andador, porque inclusive eu fui lá em São Paulo para isso, porque as clínicas aqui elas não tinham costume de colocar um bebê tão novo e que nem se ficava em pé, para que andador? E em São Paulo eu vi que elas colocavam sim, a partir de 9 meses. Então eu fui, Miguel foi colocado no andador e na última semana, nos últimos dias, Miguel conseguiu dar os primeiros passinhos. Ele colocado em pé, ele conseguiu entender, ele dava um passinho e outro passinho, chorando bastante, mas deu. E a gente saiu muito feliz de lá. Só que a gente não conseguiu manter esse ganho aqui. Nas fisioterapias, incentivando, ele perdeu esse marco, porque não era uma habilidade ainda construída, consolidada. Ele estava aprendendo, então ele deixou de andar. E naquele contratempo aqui de cirurgia, disso, daquilo, rotina com mais 2 filhos, eu me esqueci de volta de levar para o intensivo de novo. Então nós passamos esse primeiro ano, após o intensivo, sem fazer outro intensivo. E Miguel deixou de andar. E aí aqui ele estava andando sentado no andador, começando a tocar no chão como se estivesse quente demais. Tocava o pé e levantava. Tocava o pé, me sentado. E aí veio o final do ano, e aí a mãe, humana de novo, com as fragilidades de novo, passei o Réveillon chorando. Falando, meu Deus, meu filho vai fazer 2 anos. Meu filho não anda, meu filho não fica em pé. Meu filho tá começando a arrastar, meu filho ainda não engatinha. O que eu faço? E aí, humanamente, eu coloquei uma meta pra mim. Falei, Senhor, eu não sei se eu tô certa, não sei o que eu faço, mas eu gostaria muito de que nesse próximo ano, em 2026, que Miguel conseguisse andar. Eu queria ver Miguel andando, nem que fosse no andador. Eu queria ver Miguel andando, eu queria poder botar Miguel em pé. Eu não consigo botar Miguel em pé. Quando a gente bota Miguel em pé, a falta de força no glúteo faz ele ficar assim, ele joga o corpinho todo pra trás. E eu falava, eu queria ver Miguel em pé, eu quero ver Miguel andando. Era a minha meta para o final do ano, de 2026. E aí eu novamente no Instagram, aí começa a aparecer aquela questão ali de mielo. E aí eu comentando com a mãe, começando a ver outras coisas. Aí ela não sei o que lá, São Paulo, a clínica, a clínica, por que eu não levei na clínica? Vou levar pra clínica. Conversei, naquela mesma semana agendei, isso era uma quarta. Na segunda-feira eu estava em São Paulo para esse outro intensivo. E aí elas chegaram lá, já tiraram o apoio dele, colocaram ele em pé. E no 3º dia de intensivo, Miguel começou a andar. E eu tinha conversado aqui antes de ir, e elas falaram que não sabia se daria para Miguel andar até o final do ano.
que era uma coisa que elas estavam tentando muito, mas que ia tentar, mas que não dava para saber. E foi quando eu levei para São Paulo. E lá, no terceiro dia, Miguel mandou para a honra e glória de Deus. Amém. E de quanto em quanto tempo tem que ser feito esse intensivo? Quanto menor o período, melhor. Porém, os custos são muito altos e eu fiz um propósito de tentar levá-lo pelo menos a cada 6 meses. Tem pais que levam a cada 3 meses. Então, tem clínicas que fazem avaliação e vai depender da condição da criança. Essa criança é bom a cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada 2 meses. E aí eu fiz tentando, porque é um investimento grande, né? Em Conquista não existe nenhuma clínica aqui que trabalhe com intensivos nessas modalidades A mais diárias. próxima é São Paulo? A mais próxima até então era São Paulo, e eu conheci, através também da rede social, uma clínica aqui no interior da Bahia, em Barreiras. Uma clínica sobre isso. Bem mais próximo. E Deus né? me preparou de outra forma, assim, também. Deus prepara tudo. Maravilhosa. Com certeza. E de repente eu lembrei que eu tinha um primo lá, de repente as coisas foram aparecendo, ele colocou o carro na minha mão, a chave, toma aqui, e eu consegui ir para Barreiras. Porém, até então, os intensivos que eu fiz, já eram 2 intensivos em São Paulo, era para 15 dias. Só que aí em Barreiras elas falaram, não, o intensivo aqui é 30 dias. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou passar 30 dias e meus filhos? E aí foi uma luta, inclusive seria no mês de junho, que seria bom para mim, porque teriam 2 feriados, e isso me ajudaria na questão com o trabalho, férias, licença, eu não tinha tudo isso para estar me afastando, porém era meu aniversário, e o aniversário do meu filho mais velho, que nasceu no dia do meu aniversário, né, até isso, o meu presente. E agora, como eu tá longe, no aniversário dele e no meu, para cuidar de Miguel. E aí eu fiz o aniversário antes de ir, surpresa pra ele, pra não contar antes, não gerar tanta ansiedade. Então, na semana, eu fiz o aniversário, ele falou, ué, minha mãe, hoje já é 9 de junho? Eu falei, hoje é seu aniversário. Não é 9 de junho, mas é seu aniversário. E aí eu expliquei que eu estaria viajando, e aí eu fui pra Barreiras, né? No dia foi muito triste, mas... E lá em Barreiras, a gente conseguiu tirar o suporte que ele tinha, do andador, que era um suporte que ele tinha lateral aqui, pra evitar que ele balançasse muito. Como ele não tem essa firmeza, ele balança muito o corpinho. E aí lá a gente conseguiu tirar, e conseguiu mecanizar esse passo. Ele começou agora a andar, botar no andador e conseguir andar. Só que até então, ele não conseguia dar esse passo sozinho. Em Barreiras, quando a gente foi, na verdade, ele andava no andador assim. Só que ele não sabia andar sozinho. Então, eu tenho alguns vídeos dele andando no andador e a gente empurrando com o cabinho que a gente inventou. Para poder não ter que ir abaixado empurrando o andador. Sim. A gente empurrava com o cabinho. E aí, nos últimos dias, antes de ir para Barreiras um pouquinho, ele começou a andar sozinho, numa reta, só que ele jogava o corpo todo pra frente pra puxar o andador. Aí pra não cair, ele jogava a cabeça pra cima. E ele dava assim, 2, 3, 4 passinhos, mas assim. Então a gente foi pra Barreiras desse jeito. E lá, na segunda semana, terceira semana, ele já começou a se retificar. E nos últimos dias, o Miguel já estava andando, segurando o andador, retinho, dando os passinhos, os primeiros passinhos sozinho. Graças a Deus, mais uma evolução, mais um marco concluído até aí. Meta de 2026 concluída. Quais são as próximas metas aí? Conta pra gente. A meta de 2026 concluída com sucesso, com louvor, porque a gente alcança a meta, mas a gente quer agora outra meta, né? Então ele estava andando, mas agora não bastava andar. Agora eu queria ele retinho, agora eu queria ele andando sozinho, e a gente está indo avançando. Então, graças a Deus, a gente chegou agora dessa segundo semestre. Miguel tá andando sozinho, porém ele ainda anda com muita força no andador. Então, ele não consegue andar longas distâncias, ele usa uma força maior nos braços. Ele anda um pouco mais levantado, isso aqui ainda, que ele não consegue. E nos últimos dias, ele também conseguiu aprender a guiar o andador. Então, agora ele tá começando as primeiras curvinhas. Ainda não conseguiu tirar a carteira, não. Ele ainda trisca ali, mas já tá fazendo boas curvas. E as metas agora é que ele seja independente, né? Lá em Barreiras, ele foi avaliado, e a fisioterapeuta falou que ele tem um grande potencial de conseguir andar sem andador. Em São Paulo, quando ele foi, ele tinha 1 ano, o médico classificou ele como lombar baixo. Lombar baixo é um tipo de lesão que precisa de órtese, vai precisar pro resto da vida, e que precisaria do andador. Porque senão, se ele andar, ele poderia até andar sem andador, mas ele andaria compensando muito, tocando nas coisas, e isso poderia lesar joelho e coluna. Então, seria melhor não tirar esse andador, para eu não incentivá-lo a andar sem andador. Na época, eu chorei muito com isso, eu falei, porque eu botei ele no andador com a intenção de tirar, mas agora vai ter que ficar para sempre. Mas aí, quando a gente foi em Barreiras, elas avaliaram ele já como um lombar baixo, mas com nível mais baixo. Quem sabe um sacral alto, que pode, possivelmente, quem sabe, andar apenas com a órtese, sem o andador.
Deus pode E todas as Deus pode coisas. todas as coisas. E aí nós estamos atrás. E aí a gente sabe que, no caso da criança, quanto mais cedo a gente estimular, tem a neuroplasticidade, quanto mais cedo a gente estimular, mais cedo é o aprendizado, a gente pode reverter. O organismo de Miguel, o corpo de Miguel, ele pode criar novos caminhos. Tem um caminho lesado, mas pode, a parte neural pode criar novos caminhos e a gente tentar vencer aquilo ali. Então, quem sabe, né, ele possa andar sozinho, sem o andador. Quem sabe ele pode sentir os pezinhos. Aí agora a gente descobriu a mãe aqui na rede social. Uhum. No Instagram já descobri uma nova clínica que tem um aparelhozinho. A clínica, lá já chegou várias crianças que era diagnóstico de cadeira de roda e a criança saiu andando. E aí eu, como cristã que sou, como mulher de fé que sou, como persistente que sou, Com se certeza. aquela criança pode, por que Miguel não? Sim. Então agora eu quero levar Miguel para lá. Cismei que eu quero levar para lá, estamos orando para que Miguel possa ir para lá, os custos são altos. E aí lá tem essa possibilidade da gente estar incentivando o Miguel mais, né, a estar independente, a quem sabe sair do andador. E lá existe um métodozinho que usa uma caneta, que é o eletrodiagnóstico, para descobrir áreas que até então a gente acha que estão adormecidas, que ele não tem. Por exemplo, ele não sente do joelho para baixo, vai perdendo, e nos pés a gente sabe que ele não sente nada. Sim. Mas será que não tem alguma área do pé que tem uma leve inervação? Então, com a eletroterapia, que a gente já faz a eletro na parte da coluna, na parte do abdômen e na parte da coxa, que ele tem pouca força e a eletro tem ajudado bastante. Mas será que no pé? Será que na perna? Será que não tem algum nervo que ficou ali, algum resquício que se a gente estimular, a gente não pode chegar, reinervar? E a gente viu alguns casos nessa clínica, ela postando, de crianças que não sentiam nada e começou uma leve movimentação de um dedo, a leve movimentação de outro. Então, meu intuito é levar para lá, para que Miguel tenha essa independência e fazer esse eletrodiagnóstico. Para quem sabe, vai recuperar algum movimento do pezinho dele, alguma sensibilidade, alguma coisa. Então, o meu intuito de ir para lá é melhora. Eu não sei, é a reabilitação, como está previsto para janeiro. Então, cada dia a criança evolui, né? E eu não sei como o Miguel vai estar daqui até janeiro. Sim. A minha meta era levar para aprender a fazer curva. Ele tá aprendendo. A minha meta daqui até lá, só que ele ainda não sabe se levantar do chão. Se ele estiver sentado, ele não sabe se levantar. Ele não sabe, ele tá aprendendo agora a andar segurando nas coisas. Ele não sabe sair do andador. Ele não sabe se sentar sozinho. Ele não consegue fazer xixi e cocô, como a gente tem, que ainda tem essa outra questão, né? Intestino e bexiga E até neurogênico. então, eu falei da parte motora, né? Mas as crianças com mielomeningocele, uma das partes que também é muito afetada é o intestino e a bexiga. Eles não funcionam como deveria. E Miguel também tem essa alteração. A bexiga de Miguel, ela contrai o tempo todo, chama de hiperativa, e aí fica contraindo ali o tempo todo. E a cada contração, às vezes, ele perde um pouquinho de urina. Se ele chorar, ele perde mais. E se ele não chorar, talvez fique ali. Só que essa contratilidade da bexiga o tempo todo promove que a bexiga fique com a parede mais grossa e ela deixa de crescer. Então, o urologista indicou que a gente começasse com a medicação para relaxar a bexiga. E aí a bexiga possa crescer e ele conseguir acumular mais urina. Porque ele podia chegar a 10, 15 anos com a bexiga com 20 ml. Ele não conseguiria nem beber uma água, já tinha que ir no banheiro. Né? Então, ele teria que tomar esse medicamento para ele relaxar a bexiga e poder a bexiga crescer mais. Só que aí o medicamento relaxou a bexiga, mas agora ele não consegue expulsar a urina. Aí entra o cateterismo vesical, que é a sondagem. Eu tenho que colocar uma sondinha para ele fazer xixi a cada 4 ou 5 horas. Ele faz a cada 4 ou 5 vezes no dia, vai depender do dia. Mas geralmente 4 vezes no dia para ele urinar. E o intestino a mesma coisa. O intestino dele não é totalmente, não tem a motilidade que todas que a criança tem. E aí, por conta disso, o ânus dele, os esfíncteres dele são mais frouxos. Porque se não tem movimento e se fechar demais, vai tampar. Sim. Então, ele é um pouco mais aberto. E aí, se ele se esforçar demais, se ele chorar demais, também tem a perda fecal. E aí, esse é um capítulo que eu tô tentando ir por partes. E a gente pergunta assim, amiga, vai fazer 3 anos ano que vem. Vai colocar na escola? Eu ainda não consigo. Porque para ir para a escola vai ser mais um novo desafio. Como eu já vi várias mães, né, de Miela, a gente tem um grupo das mães operadas ali pela mesma médica, e várias mães ali que relataram de que os filhos dela começaram a sofrer bullying na escola. Sim. Porque nós, como mães típicas antes de Miguel, a gente sempre orienta a criança na época de desfraldar. Ah, filha, vamos tirar a fralda. Só bebê que usa fralda. Então você já é grande, vamos tirar. As crianças, ingenuamente, acabam pegando essa frase. Sim. E ainda quando ela vê na escola uma criança de fralda, é um bebezão. Como várias crianças já sofreram de mielo, que eu conheço. Eu não vou mais brincar com você porque você é um bebezão. Você usa fralda.
E aí as crianças de mielo, dessas mães, falaram assim, chegam chorando em casa, eu não quero mais usar fralda, eu quero usar cueca. Por que que eu não vou pro banheiro? Eu quero tirar essa fralda. Por que que eu não tô fazendo xixi no vaso? Eu quero ir pro vaso. Aí a criança senta, não faz xixi, não faz cocô. Se molha, mãe, mas eu não quero. A menina vê as amigas, mãe. Então, assim, eu não tô preparada ainda para esse capítulo na vida de Miguel. E ainda tem a questão da acessibilidade da escola, ainda tem a questão do andador. Então, assim, vamos um passo de cada vez, né? Sim. Inclusive, até o lema da campanha, um passo de cada vez. Tô com a parte motora, ainda tem muitos outros desafios na vida de Miguel, mas tentando sempre olhar. É difícil, como ser humano, a gente agradecer no meio das dificuldades, né? Mas, assim, eu tenho sempre tentado olhar para o tanto que Miguel já evoluiu e não olhar tanto para o tanto que ele precisa evoluir. Então, assim, um passo de cada vez. Eu tô indo, mas tentando lembrar sempre, obrigado, Senhor, que eu já saí dali, né? Já tô aqui. Mas eu ainda quero atravessar mais. Uhum. E aí a gente segue nessa luta, né? É. Como mãe atípica também, eu tenho essa experiência. É difícil realmente, porque nós planejamos, sonhamos, né, até onde o nosso filho vai chegar, as conquistas que eles terão, são aquelas que a gente quer. Mas ao longo do tempo eu entendi, e aí eu internalizei isso assim, vai evoluir o tanto que o Senhor quiser. O Senhor primeiro, antes de ser minha filha, foi o Senhor, é filho do Senhor, né? Deus me deu, então ele vai direcionar, abrir as portas, vai aprender o tanto que ele tem para aquela criança. Então o Miguel vai ser a mesma coisa, né? Ele tem evoluído muito até onde o Senhor quiser. A gente coloca nas mãos de Deus, ora, e não se acomoda com isso, que é o que você está fazendo. Você está lutando, correndo atrás, lendo, buscando novos tratamentos, conhecendo novas clínicas. Então, é justamente isso que a gente tem que fazer. Não pode simplesmente ficar sentado, ó, Senhor, faz um milagre e eu aqui não faço nada. Né? Mas, realmente, quando a gente entende que os nossos filhos estão nas mãos do Senhor, e que é o Senhor é quem cuida deles, dá uma paz e uma tranquilidade. Porque eu já vivi esse lado também daquela ansiedade em querer que acontecesse coisas que não aconteceram como eu esperava. E a gente se frustra, fica às vezes chateado, chora com aquilo, mas eu volto lá a Romanos 8:28, né, quando diz que todas as coisas cooperam. O Senhor trabalha nas nossas vidas também. Nós aprendemos com ele, abençoamos quando a gente nem imagina que está abençoando, né? A gente nem consegue perceber, mas muitas vezes esse testemunho seu, que muitas pessoas estarão assistindo, serão abençoadas e esse alcance você não tem nem noção. Talvez só na glória você saiba tudo que isso aqui vai alcançar, mas as mães vão ser impactadas com a sua história, vendo uma história de luta, de dificuldades, mas de uma fé tão consolidada, tão firme, né? Essa fé que você demonstra ter, que está abençoando a vida de toda a sua família. E essa luta toda com Miguel, ela pode demorar aí um bocado, mas ainda vão vir muitas coisas e muitas bênçãos pela frente. E para te deixar animada, eu tive uma aluna que também tem mielomeningocele e ela já é adulta. Estava em Santos, morando em Santos, e ela andava também, ela tinha realmente, não andava retinha, né? Tinha, assim, uma perna parecendo que era um pouco mais curta que a outra, eu acho que talvez por essa questão do equilíbrio, mas ela era independente. Ela pegava o ônibus sozinha, ela ia para casa, ela conversava, e era uma bênção. E ouvindo a história do Miguel, eu estava me lembrando dela, porque é uma história muito parecida com a dela, e que bênção que é saber que, olha só, o quanto que ela evoluiu naquela época, né? Porque agora ela deve ter o quê? Já muito, talvez quase 40, né? E Miguel está começando. Então ainda teremos muitas bênçãos pela frente. O nosso dia a dia é de muita luta, porque a gente não tem aquela liberdade de ir para qualquer lugar quando a gente tem um filho, né? Vou ali visitar fulano, vou ali na praça. É fisioterapia, 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 e aí deixa o menino em um, deixa o menino em outro. E aí tem os mais velhos por esse meio, né? Deixa num canto, deixa em outro, vai pro intensivo, deixa o menino de novo, e agora... Mas Deus tem provido, né? Deus tem provido cada situação, cada pessoa, e tentado acalmar, né? Eu tento me acalmar, vendo que realmente Deus está agindo, que Deus está no controle de todas as coisas, Sim. de que Deus sabe de tudo. E eu até hoje eu até vi uma frase, né? Que parei, olhei ali e falei, ué, essa frase é a minha vida. Né? E aí a frase fala assim: às vezes é preciso parecer impossível
para que todos saibam que foi Deus. Então, assim, até então parece tudo impossível. Quando eu vi tudo, eu falei, é impossível. Mas quando a gente vai postando, em cada post que eu já fazia ali na internet, com as pessoas vendo, quem conhece mais de perto vendo, todo mundo olha e fala assim, é Deus. Olha o milagre que Deus fez, olha quantos milagres palpáveis. Né? Porque é fácil a gente falar do milagre lá da época de Moisés, lá da Sim. época de Jó, mas quando a gente vive, quando a gente vê um milagre do nosso lado, um milagre da nossa família, né? A gente vê que realmente é extraordinário. É maravilhoso viver o milagre de Deus. Por vontade própria, talvez a gente não queria, né? A gente queria uma vida Sim. mais fácil, uma vida mais tranquila. Gerar testemunho dói, né? Não é fácil, mas aprove a Deus que a minha vida fosse assim, que a vida de Miguel fosse assim. E estou eu aqui, né? Tentando seguir da melhor forma, crendo no Deus que pode todas as coisas, seguir a vida, né? Da melhor forma que eu posso. Amém. Que bênção, uma alegria recebê-la aqui, conversar contigo. Essa história que é tão impactante, tão emocionante. Teremos outros capítulos, porque o Miguel ainda vai se desenvolver com a graça do Senhor. A igreja tem orado, as pessoas têm orado, vocês são pessoas muito queridas e nós sabemos que realmente Deus é quem sabe todas as coisas, né? Ele que guia os nossos passos. E nós estamos vendo, é visível ver tudo que Miguel já alcançou, tudo que conseguiu. É um menino alegre, falante. Sobre esse Né? falante, eu estava aqui até pensando. Quando eu descobri o diagnóstico, eu já sabendo tudo, eu não fui olhar no Google para não ver aquele tanto de coisa. Mas eu pedi assim, orando, chorando naquela madrugada difícil. Eu falei assim, ô Senhor, se eu puder pedir alguma coisa pelo meu filho, preserve o cognitivo dele. Porque o resto a gente corre atrás, mas o cognitivo é complicado. Eu falei, Sim. Senhor, preserve o cognitivo do meu filho, por favor. Tenha misericórdia, preserve o cognitivo. E Deus ouviu a minha oração. O cognitivo de Miguel é preservado até demais. Ele fala muito, ele conta história, ele canta, ele quer saber. Quando a gente fala alguma coisa assim, que criança pergunta muito, né? Às vezes alguma coisa, você fala a ele, mamãe, não entendi. E aí a gente tem que explicar de novo, e ele canta, e ele ora. E graças a Deus, Miguel realmente é uma criança de milagre. E aí, revendo os meus 3 filhos, né? Como eu falei, da gravidez, a gravidez de Benjamin, Deus fez o milagre da vida. A gravidez de Elisa foi o milagre da cura. E a gravidez de Miguel, a vida de Miguel, é o milagre da restauração. Deus tem restaurado, Deus tem o mantido ali a cada momento. É um milagre da caminhada. Eu tenho visto Deus o tempo inteiro comigo e vai restaurando. Então eu tenho muitos milagres, mas na maternidade eu tenho 3 grandes milagres. E aí, voltando à frase que você falou no início, Deus fez da Estéril uma alegre mãe de 3 filhos. 3 milagres para a honra e glória de Deus. E agora nós vamos apresentar os milagres, né? Não é? Benjamin, milagres. Elisa e Miguel. Aí, Benjamin, Elisa. Vai vir, Miguel? Sozinho? Não acredito. Ixi, muito bem. Pegou o microfone? Aí. Aqui. Cadê a mamãe? 3 bênçãos. Cadê o microfone? Cadê a mamãe? Mãe? Ó, você quer falar pra tia? Qual é o seu nome? Fala aqui. Qual é o seu nome? Miguel. E você tem quantos anos? 2. 2. Você tem quantos anos? 7. E você tem quantos anos? 4. Elisa tem 4, Benjamin tem 6 e Miguel? Não é Miguel tem? 6. Você tem quantos anos? 7. 2. Benjamin é 7. 2. 2, que lindo! Olha, todo mundo que tá vendo vocês ali vão falar, "Ah, mas que família mais linda! Na igreja. Você tá na igreja, muito E a gente vem aqui na bem. igreja fazer o quê? Louvar a Deus. E quando você ora pedindo a Deus o quê? Jesus, ajuda? Miguel anda. Não Jesus, amém. Ajuda Miguel a andar. Amém! Ajuda Miguel a andar, então a gente vai orar, né, para Miguel andar. Isso. Esse é um caderno. Agora a mamãe vai, ó. A mamãe vai dar um recado para as pessoas que estão lá em casa assistindo vocês. Tá bom? Olha a bênção que você é, a bênção que vocês são. E a mamãe falou sobre vocês aqui. Então, dá um recado para todo mundo que está lá. Maiara, que está assistindo, que está ouvindo, que está vendo a gente. Eu queria relembrar, né, que a gente tem lutas. Na Bíblia fala que
nós teremos lutas, mas pra gente não, a gente saber que a gente não está sozinho, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E a gente sabia que a gente não está sozinho. Foram 6 anos lutando, mas glória a Deus, eu tenho hoje aqui, ó, 3 bênçãos, 3 filhos, né? Mãe, E esse daqui teve muitas lutas, mas estamos nelas. Oi. puxa, mãe. É. Mas nós estamos aqui na vida para estar enfrentando cada desafio que vier à nossa frente, sabendo que temos um Deus e que a gente pode todas as coisas. Não só, né, de alegrias, de tristezas, mas de lutas, de batalhas, sabendo que Deus está do nosso lado, né? Assim como os discípulos também tiveram as provações, nós também temos, mas na certeza de que Deus está com a gente e de que não estamos sozinhos. Então, não desistam. Não sei qual é a luta que você está passando, mas mantenha fé, ore a Deus e Deus vai respondendo, né, de acordo com a vontade dele. Mas lembre-se que você não está sozinho. Deus te abençoe. Amém. Então, muito obrigado por estarem conosco, obrigado por vocês estarem prestigiando o Vidas que Inspiram nesse primeiro episódio com essa história tão marcante e tão linda da vida dessa família, a família da Maiara. A Elisa, o Miguel e o Tá, tchau. Benjamin, Olha lá. e o Juninho, né? E depois tantas vitórias que ainda virão, e nós vamos agradecer ao Senhor por tudo que ele já fez, né? E que ele fará na vida do Miguel. Um grande abraço para vocês, até a próxima. Tchau. Dá tchau, Bel. Tchau.